Olá, pessoas, está começando mais um episódio aqui do Plin Talks e o nosso convidado é o Vitor Capel. Ele nasceu em Nova Friburgo em 1986. Ele é formado em engenharia e dedicou uma década a apoiar projetos de pesquisa e inovação. E mais recentemente, contou essa experiência eh, para reinventar seu percurso, né, e lançar no mundo a ficção. Sobre o Céu de Isaías, que inclusive estou com a minha cópia impressa aqui, falaremos bastante desse livro, é o seu romance de estreia, uma obra marcada pela prosa engenhosa e um relato único do amadurecimento juvenil ambientado na complexidade das pequenas cidades brasileiras. Vitor, seja muito bem-vindo ao Plim, tudo bem com você? Prazer enorme, Juliano, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, adorei o nome Plim, sonoro, veio para ficar, e estou muito feliz aqui de compartilhar esse momento contigo, falar um pouquinho de livro, literatura e tudo que a gente ama. Perfeito, obrigado. Acho que vai ser uma conversa super legal aqui. E eu queria te perguntar logo, né, no começo aqui, você é formado em engenharia, eu também me formei em engenharia e migrei ali para literatura, então eu entendo um pouco desse processo, né? Trabalhei mais na parte da construção civil e queria entender de você, né, o porquê dessa transição, se a literatura já estava muito presente desde a época de faculdade, da época ali que você estava nos cálculos. Conta pra gente como que foi até a decisão, né, de escrever um livro. Pois é, você sabe o processo tortuoso, né, que é fazer ali engenharia, cálculos e afins. Eu sou engenheiro de produção, né, segui nessa área, fiz o mestrado e trabalho com a parte de pesquisa e inovação. Sendo muito sincero, é o que me sustenta até o dia atual, né, fomento empresas, base tecnológica, startups. Mas eu sempre tive aí um desejo que ficou escondido, um tanto latente, em relação à arte, né? No fundo, acho que a gente é um pouco, eu pelo menos, né? Sou fruto da geração dos anos 90, já estou com quase 40 anos, e a gente via poucas possibilidades concretas, né? E também um pouco aí a reboque dos pensamentos dos nossos pais, né? Ou era medicina, ou engenharia, ou direito. E algo do tipo. Eu acabei que desse tripé eu fui para a engenharia por uma maior segurança, uma estabilidade maior nesse sentido, para realmente ter uma vida minimamente digna, né? Mas no fundo eu sempre tive esse desejo e amor pela arte. Eu queria muito escrever, mas eu também queria muito fazer filmes. Eu acho que era talvez uma paixão que rivalizava ou se complementava, né? Até porque eu acredito muito nessa complementaridade audiovisual e literária. E acaba que, enfim, assim que eu terminei o mestrado na minha área de engenharia, eu falei, não, agora eu vou seguir minha paixão, vou me libertar, tal como a gente pode falar um pouquinho sobre o protagonista, o Isaías, que se liberta de várias camadas, né? Eu acho que o processo de escrita para mim, e eu tenho visto até para vários escritores que são engenheiros, é também essa jornada de maturidade e libertação, né, dos nossos desejos, dos nossos anseios. Então, de certa forma, eu acho que escrever também não é tão longe da engenharia, na medida em que a gente está tentando controlar o caos, né? Organizar pensamentos. Mas é aquilo, eu acho que é uma frase comum dos escritores, né? Uma tentativa de desmobilizar o passado, gerir um pouco o futuro. As pessoas gostam de falar terapeutizar, né? Ainda que vários escritores tenham se suicidado, isso é uma questão, não sei, né? Sempre um questionamento quanto é terapia, mas o fato é que eu me sinto realmente externalizando anseios e talvez obsessões. E aí, a partir disso, enfim, dessa transição, eu consegui, não, vou me dedicar agora com afinco, né, porque exige muita disciplina, você sabe bem, Juliano, o quanto exige de foco, disciplina, né, para escrever, e sobretudo para reescrever, né? Eu gosto muito de uma frase do Rui Castro, que diz que ninguém escreve bem, alguns reescrevem bem, e eu acho que é isso, é um processo longo. Aí, só para também contar um pouquinho o final dessa trajetória, a partir de 2016, 2017, eu comecei a me inserir muito nesse contexto, né, da escrita criativa. Fiz muito de curso em relação a audiovisual, roteiros, a escrita dramática para roteiros, né, até porque é muito curioso. E aí tem um quê da engenharia? Tem ali quase um processo formulaico numa jornada aristotélica, né, de atos, de turning points, de clímax, um desenho de personagem, e tudo isso me encantava. Até que eu vi, olha, realmente é muito difícil o audiovisual no país, quem sabe um dia, mas eu sempre
quis também escrever, e eu achei que de alguma forma eu conseguiria traduzir esses roteiros que eu acabei escrevendo em uma prosa saborosa. Afinal, acho que a prosa traz esse sabor na leitura, né? Eu acho que ninguém tem muito prazer em ler um roteiro, a não ser os roteiristas aficionados pelo tema. Mas ler um roteiro é muito seco, muito objetivo. O fulano saiu de casa, né? Abriu a porta, é desse tipo. Então, eu acho que traz aí a prosa que traz o sabor realmente diferente. E eu sempre quis fazer as duas coisas. Eu falei, vou aproveitar o útil agradável e começar a juntar essas duas formas. No fundo, mas como a literatura virar filme, eu tive um pseudo-filme virando literatura, digamos assim, mas mais ou menos isso. E aí, no final dessa trajetória, eu também fiz muito curso de escrita criativa para literatura, né? Alguns nomes super renomados, dos quais assim eu recomendo, a gente pode falar sobre isso. Sim. Mas fez muita diferença entrar nessa comunidade, né? Entender o que é uma boa escrita, dialogar com pessoas que têm a mesma paixão. Que legal, bem, bem interessante, Vitor. E um ponto que você falou que me chamou a atenção, porque em primeiro momento a gente pode ver uma distância muito grande entre exatas, engenharia e literatura, né, humanas e literatura, mas você falou que a engenharia, de certa forma, te ajudou, né, na organização ali de uma estruturação de alguns textos, então acaba que dá para carregar um pouco do histórico, né, acadêmico, profissional também para a literatura, né? E você acredita que isso te ajudou a finalizar o processo do livro? Porque é uma jornada longa, né? Então, mas às vezes de forma metódica, organizada, planejada, com cronogramas, né? Algo que a gente vê muito comum na engenharia, né? Você acha que te ajudou de certa forma nesse sentido? Sim, mas ao mesmo tempo eu acho que eu fiz um exercício às avessas, né? Por quê? Porque eu tentei também me desgarrar um pouquinho desse engessamento. Então eu acho que eu já tenho. É a libertação que você falou também. É a libertação. Eu fiz talvez testar essa teoria de libertação, mas eu acho que isso está incutido na gente, que é engenheiro. A gente foi tão internalizado ao longo do processo, né? Ao longo da matemática, que isso a gente já veste essa roupagem. Então, o meu desafio era um pouco me despir, né? Mas eu acho que ajudou muito, sobretudo quando eu fui fazer realmente a parte de roteiro, que nem eu comentei, a entender estrutura. Eu acho que estrutura narrativa é muito interessante, assim, pelo menos você ter conhecimento. Não necessariamente você precisa fazer uso, né, daquela estrutura mais fiel ao compromisso assim formulaico e conceitual do que é do clássico, né? Até porque eu acho que a literatura é um território de liberdade, né? A gente vê livros belíssimos de fluxo de personagem, né? O Apanhador no Campo de Centeio, o próprio Complexo Portnoy. Você tem estudos psicológicos muito intensos. Você não precisa necessariamente estar ali em batidas, né? De roteiro, mas eu acho que me ajudou muito a entender uma narrativa e aí fazer uso ou não em determinado momento. E sim, eu acho que o foco faz muita diferença. Assim, mas isso eu acho que eu observo desde criança. Eu tenho esse lado muito, como é que eu posso dizer, perversamente focado assim, em terminar algo que eu começo. Assim, eu sou muito dedicado nesse sentido. E, de fato, não é fácil terminar um livro, né? Sobre Isaías, até o pessoal chama, tem um calhamaço, assim, acho que são 290 páginas. É um livro grande, que tem um fôlego, né? Tanto a minha expectativa é que tenha uma fluidez para o leitor. Afinal, eu reescrevi muito para ganhar ritmo e velocidade, mas com um tom também, às vezes, ensaístico, sem perder a profundidade. Mas eu acho que é muito difícil terminar. E eu bato palmas para qualquer pessoa que consiga já encerrar um livro, que se dê por satisfeito, ainda que a gente nunca esteja inteiramente satisfeito, né? A gente sempre vai ter uma coisinha a observar. E é isso que você falou, é bem interessante, porque para quem é leitor, né, pega o livro pronto, mas não imagina todo o trabalho por trás, né, de toda a história do escritor até chegar na obra publicada, né? E dessa transição ali, né, do seu despertar, dessa libertação para a escrita, você falou que fez vários cursos, né, estudou, se preparou, e até a publicação do livro, foi quanto tempo, assim? Só para quem está começando, para quem está chegando aqui, até para ter um exemplo, né, de construção ali de narrativa, tudo mais. Juliano, é uma ótima pergunta, porque eu acho que isso ajuda a dimensionar quem escreve ou quem está começando a entender um pouquinho, e lógico que essa resposta depende do processo criativo de cada um, né?
Exato. Mas no meu caso, eu levei de 3 anos a 3 anos e meio, a 4 anos, digamos assim, Uhum. porque envolve, de novo, não só a reescrita, mas o entendimento de universo, o entendimento de personagens, a estruturação, como tem uma trama minimamente engenhosa, né? Mas eu, ao mesmo tempo, não queria que ela fosse tão corrida, para ter um tom existencial. Vou abrir um parênteses, eu acho que os melhores livros têm um caráter e uma camada existencial filosófica, Uhum. digamos assim, nem que fique realmente no subtexto, Sim. mas eu acredito nisso, pelo menos as obras que mais me marcaram. E aí, dimensionar isso, calcular o tom, é muito desafiador. Então foram 4 anos de um mergulho, realmente um mergulho visceral, e o início, né? Eu tenho uma tese que as pessoas costumam falar muito em bloqueio criativo. Eu Sim. acho que o bloqueio criativo ele vem quando você vai direto para o computador, né, com uma tela em branco. Eu acho que a forma de evitar isso é você ter minimamente planejado. Eu acho que quando eu vou escrever efetivamente, eu já pensei no que eu quero, né? Eu acho que Uhum. escrever no fundo pensar. Eu estou escrevendo quando eu não estou no computador. E aí, Sim. quando eu chego no computador, eu já sei, consigo vomitar, consigo espirrar, mais ou menos de onde eu vou, da onde eu saio, para onde eu quero ir. É lógico que eu me permito também, a gente estava falando de libertação, a experimentação e o improviso ali, mas é muito mais na prosa do que na estrutura da cena, entendeu? Uhum. Então, ao todo, acho que foram, resumindo, quase 4 anos de idas e vindas, natural esse processo, hiper Sim. doloroso, uma via crucis muitas vezes, a Uhum. gente acha que não vai acabar, a gente acha que não está bem, bom, a gente tem vergonha, mas por isso que eu acho que assim, terminar e você estar disponível a publicar é uma baita descoberta, assim, é um processo profundamente tragicômico, assim como a adolescência que é retratada nessa minha primeira obra. Sim. Isso é bem interessante, um ponto, pelo menos para mim, de destaque que você falou agora, dos bloqueios criativos, né, porque principalmente quando você tá na primeira experiência, é até comum, porque a gente não se entende ainda como escritor, né, quando que a gente vai estar mais predisposto, é melhor escrever de noite, escrever de dia, tem vários detalhes ali que acaba que contam ali para o final, né. Mas isso que você falou é muito interessante, que a gente vai se preparando para quando abrir a tela do computador, já fica fácil escrever, né, porque a gente vivencia a história, né, a gente eu pelo menos sou assim, né, às vezes tem uma ideia em mente, eu fico tão incomodado ali de não estar escrevendo, que eu tenho que abrir a tela do computador e vomitar tudo aquilo que está na minha cabeça, e depois a gente vai organizando as ideias, né. É Então interessante você falar isso, eu não sei se com você é assim, o que ocorre muito, eu tenho, vou chamar de epifanias, mas não é nada disruptivo, uhum, é disruptivo pra gente, né, que a gente vai achando palavras, vai achando cenas, quando eu deito, e aí eu fico desesperado para achar meu celular e salvar algumas mensagens, alguma ideia, né. alguma ideia, e aí sim, eu processo e elaboro e matuto aquela ideia, e aí quando eu acho que está digno e consistente com o que eu tenho proposto, né, para não perder a identidade, aí sim eu vou para o computador. Sim. E você conseguiu manter, assim, pensando em hábito, né, Uhum. porque tem gente que coloca uma meta ali todo dia escrever "x" palavras, uma coisa muito cartesiana ali, muito metódica. Mas pelo que você tá falando, eu imagino, né, que às vezes você pega um momento, você vai ficar horas escrevendo, vai dar um avanço na história ali, e depois fica um tempo sem escrever, depois tem todo esse momento ali de, né, de aprofundamento na escrita. Como que é, assim, a sua rotina? Como foi a sua rotina de escrita para o primeiro livro? Eu não tenho esse padrão, esse lado cartesiano de escrever todo dia. Acho, de novo, cada um tem o seu jeito, né? Mas para mim não funcionaria, eu acho, até porque, de novo, eu tenho um emprego, né, e que me exige Uhum. bastante e que me sustenta até o dia de hoje. Mas mesmo que eu acho que talvez não tivesse, eu preferiria, às vezes, muitos casos, ler e amadurecer alguma coisa, alguma ideia dentro de mim até eu realmente transformá-la isso em texto, em prosa. É,
Tem uma coisa interessante, curiosa, que eu acho o seguinte, que eu realmente recomendo. Uma vez terminado alguma coisa, um capítulo ou o próprio livro, eu acho que é legal você dar um distanciamento de tempo e aí escrever talvez até outra coisa e depois voltar. Porque Uhum. muitas vezes, quando você volta, você vai descobrir que às vezes aquilo fugiu do tom, não era exatamente preciso. Eu não me preocupo nem às vezes com as palavras, que essa peneira, né, e essa revisão, isso você vai fazendo a reescrita. Mas eu digo sobretudo o tom. Eu tenho uma tese que o mais difícil é você achar o tom do seu livro, assim. Isso é o que eu passei, pelo menos no primeiro romance. Não sei se com você também é assim, mas eu tenho o hábito de escrever eventualmente 3 vezes, talvez, assim, por semana, mas não necessariamente, de novo, não existe regras, e eu gosto de não ter regras justamente pelo que a gente já discutiu, mas eu junto talvez um bolo dentro de mim de coisas e aí soltas, e aí organizo essas ideias e eventualmente vou para o notebook, né? Sim, sim. É, é muito importante que cada um se entenda, né? Que eu acho que é o primeiro grande desafio, a gente entender como que a gente se dá bem escrevendo, né? Tanto de horários, de tempo, de desenvolver a história em si, né? E a gente vai amadurecendo, vai se adaptando, né? Vai se entendendo, acaba que chega nesse tom de voz, né? Você falou que Exato, eu sua acho voz. que quando a gente encontra é gratificante para nós, mas tem muitos autores também que eu leio, eu identifico claramente o estilo literário daquele autor, né? Então, às vezes tem vários livros, vários se repetem alguns trejeitos, um ritmo da história, uma forma de contar, né? E acaba que Exato. fica único, né? E acho que é isso que um dos pontos que nos faz ficar encantados com algum autor, né? Com algum tipo de escrita, né? Exato, acho que você tem uma assinatura, né, você consegue Exato. pegar, de olhos fechados, né, quem é aquele autor. Ainda que eu goste de uma forma cada vez mais híbrida, assim, de autores se arriscando em tons Uhum. diferentes ou sendo um pouco camaleão, porque a graça, no fundo, é a gente se permitir a viver vidas diferentes ou se aprofundar em temas diferentes, né, acaba que toda escrita para mim é um laboratório e uma imersão em um mundo diferente que eu me permito ali ganhar densidade em uma série de temas que são relevantes para mim em algum momento. E aí eu acho que é muito legal. Eu, por exemplo, quando estava escrevendo esse livro, eu tinha lido há um tempo antes, ou não sei se você conhece ou leu, O Ruído Branco, do Don DeLillo, que eu acho fenomenal. Tem na Netflix como filme, ficou um Uhum. pouco aí esquecido, né? Não ganhou a hype do livro, mas é um baita livro e aquilo me inspirou de alguma forma, sobretudo nos diálogos, que são um pouquinho, um tom acima da média, mas propositalmente elaborado, né, para você dar um pouquinho assim de exposição ao absurdo desse cotidiano, Uhum. para reforçar essa dimensão mais existencial. Então tem algumas coisas que a gente vai bebendo de fontes de autores dos quais a gente admira, né? Sim. E essa é a graça, a assinatura, a voz, realmente faz diferença você testar sua voz até se sentir confortável com ela, ou pelo menos minimamente com o que você quer entregar. É, a forma da gente se desafiar, né, da gente querer acho que igual você pensa no esporte, né, tem um atleta que quer superar seu próprio tempo, quer conquistar marcas incríveis, né, talvez o escritor ele quer se superar escrevendo algo diferente que vai despertar atenção e encantar os leitores, né, então uma forma de superação para sair do comodismo ali, né, para sair da mesma estilo de escrita, bem legal. E aprofundando um pouco mais, Vitor, na história, né, sobre o céu de Isaías, fala um pouco para a gente assim, de sinopse, né, um pouco do personagem central, né, qual que é o conflito ali que ele enfrenta. Show. Bom, é uma comédia dramática, eu diria assim, porque tem realmente um tom agridoce, de talvez um humor Uhum. refinado, mas é um jovem exemplar, Isaías, como diz o título, né? Esse jovem profundamente estudioso, mas ele sonha em fugir, eu diria até literalmente, dessa pequena cidade que o aprisiona de alguma forma, mas que antes precisa enfrentar alguns perigos, né? Uma série de confusões vem em função disso. Parece até sessão da tarde, eu falando assim, Uhum. né? É uma série de perigos. Mas é que ele vai enfrentar uma rede criminosa, ele tem uns dilemas internos e não menos do que a descoberta do amor. Eu acho que
tem esse tripé levando o protagonista para frente, né? Então o livro aborda essa jornada desse adolescente que tem uma dificuldade de uma descoberta da própria sexualidade, né? E precisa enfrentar figuras de autoridade, seja numa atmosfera opressora, seja na própria busca, acho que, de pertencimento, que eu acho que é o grande, que todo mundo, de certa forma, está nesse mundo louco. A gente quer sentir minimamente pertencendo a algo, alguém, né, ou minimamente confortável. E eu acho que é essa figura que ele lidando com essa dificuldade central, tem o tema da sexualidade, mas que, de certa forma, ecoa várias vozes que simplesmente, Juliano, são apagados, e isso me toca, né, por um motivo simples, que é amar, né? E a gente tem visto isso no mundo, um retrocesso em muitos países, mas dito isso, acho que tem uma trama que movimento, inclusive a rede criminosa, que eu acho que traz um pouquinho de frescor ao livro, e o próprio tom, como eu falei, que tem esse um lado mais tragicômico, né, do próprio retrato da adolescência, que também é um hibridismo assim estranho, né, uma mistura de excitação, alegria, tristeza, esse tem a nostalgia da infância, a excitação ao quadrado, é uma loucura, esse turbilhão, essa efervescência, eu acho que de certa forma espelha essas sístoles e diástoles, né, do coração do protagonista. Sim. E é uma história indicada ali para quem também está eu imagino que sim, né, na mesma idade do protagonista, porque, a gente está a todo momento se perguntando o que a gente está fazendo aqui, né, a gente tem nossos desafios, nossos conflitos internos, e isso na adolescência é muito mais forte, né, porque a gente está saindo ali, de uma fase juvenil para a fase adulta, a gente tem que assumir responsabilidades, e é o momento também que o corpo se transforma, que os sentimentos se transformam, e no mundo violento, muitas vezes você não pode assumir quem você é. Então, é um é uma ficção, mas que retrata muito bem conflitos que jovens passam diariamente, né. Como você falou, num mundo cada vez mais opressor, com muito retrocesso, é uma forma, até pelo humor que você traz, esse agridoce de, não falo consolar, mas estar próximo ali também desse adolescente que vai ler o livro? Acho que sim, a ideia pelo menos era essa, né? Eu acredito muito no humor como essa via exploratória, sabe? Para a gente tentar destravar alguns temas considerados mais complexos, ainda que em tese não sejam, né? Mas eu acho que sim, é feito para. Eu acho que desde o adolescente eu sentia falta de livros dessa temática também, quando mais jovem. Era muito raro, muito escasso. Você via talvez uma série estrangeira, algum personagem, né, com esse dilema, com relação à funcionalidade dos pais, a opressão toda, mas era assim um arco de coadjuvante do coadjuvante, né? E hoje em dia eu gosto da literatura contemporânea porque ela tem sido polifônica, né? Várias vozes falando sobre isso. Eu acho que é um grande acolhimento a essas novas gerações. E é isso. Eu acho que é uma experiência vivida por Isaías, mas que muitos jovens vivem. Ele precisa enfrentar, ressignificar esses elementos de constrição, né? Que no fundo assolam o país, né, em conduta, no fundo impondo códigos, normas em nome dos valores que a gente considera mais tradicional, mas que se infiltrou, né, nesse discurso público, na educação, na política, na cultura, e que provoca, no fundo, uma estigmatização e culpa que é muito triste. Então, eu acho que é uma jornada curiosa, e o que eu gosto, pelo menos pensando um pouquinho no livro, é que ele enfrenta isso com uma certa inventividade, com uma certa tenacidade, e tem nele uma característica cada vez mais rara. Ele tem uma generosidade e uma bondade pura, sabe aquela pureza que hoje em dia está cada vez mais raro? Então é um romance em essência de formação. Eu acho que talvez do ponto de vista do audiovisual bebe um pouquinho ali, talvez, não sei quem já viu, do Lady Bird, né, da Greta. Então tem aquele tom de uma comédia dramática, mostrando que essa busca por independência é muitas vezes complexa, né? Às vezes a gente faz várias perguntas que às vezes a gente mesmo não gosta das respostas. Sim, sim. Né? Então é um pouquinho dessa busca de independência num mar de desafios, mas que é possível vencê-los. Sim, muito, muito legal, Vitor. Eu fiquei até imaginando aqui, você indo em escolas, por exemplo, falando sobre o livro, né, atacando um público ali, ensino médio, né, porque
tem todos os conflitos, todos os desafios ali da própria escola, né, e fora dela. É um livro interessante, mas ao mesmo tempo, é um livro que muitos pais gostariam de censurar, né. A gente sabe muito bem que tem muito disso também, né. Já passou pela sua cabeça algo nesse sentido, assim, expor dessa forma o livro? Exato. Olha, seria realmente um sonho poder minimamente debater isso em escolas, né. Eu acho que a escola é um ambiente, de perguntas, né, e muitas vezes debates que são ricos e democráticos, né, eu acredito na democracia. Acho muito difícil dos tempos que a gente está vivendo isso chegar dessa forma, né, por dentro da própria escola, poucas têm esse ambiente mais afetuoso a questões que são simples, mas que se tornaram complexas por conta de mentes, digamos assim, um tanto fechadas, né, para usar Uhum. um eufemismo aqui. Então, adoraria, acho que, quem sabe, futuramente é um trabalho de formiguinha até para a gente ter. O que eu posso dizer eu gostaria de ter lido esse livro e outros de outros Sim. autores que estão surgindo na minha adolescência. Eu acho que traria uma paz de espírito e toda a mensagem de diálogo, de você poder compreender e de desmistificação. Eu acho que qualquer assunto que é tabu é um problema. A gente não pode haver um assunto tabu. E quando você tem exposto isso, você consegue tratar esses assuntos com uma naturalidade, sem muito maiores problemas. Então, eu estou lembrando agora de última hora, tem um movimento que ficou conhecido falando sobre um pouco sobre a questão LGBT, o quanto os adolescentes sofrem, né? Há poucos dias a gente viu um caso, mais um de suicídio. E eu me lembro que acho que em 2010 começou um movimento chamado It Gets Better, né? No inglês, vai melhorar, vai ficar melhor. E que é uma rede de apoio, né, de diálogo para uma mensagem mais hospitaleira, de positividade, de esperança. E eu acho que a literatura fornece, sabe, essa teia, essa rede um pouco Uhum. para quem às vezes, muitas vezes não pode levar essa questão dentro de casa ou mesmo na escola, por razões Uhum. óbvias que a gente sabe hoje em dia. É uma forma de se apegar e dizer, olha, a vida adulta pode ser melhor, você vai melhorar, vai ter certo, tenha calma, busque alguém ou busque algo que você possa, nesse momento difícil, se apegar e, em algum momento, esse sentimento de culpa, né, vai se diluir em prol de pessoas que são iguais a você, que sofreram que nem você sofre e que superaram isso também com alguma graça ou não, ou tenacidade ou não, porque muitos realmente enfrentam desafios muito maiores que o próprio Isaías. Sim. E você falou que você queria ter lido o seu próprio livro na sua adolescência, né, tinha talvez essa referência, esse acesso a essa literatura, acaba que você é um dos que podem se tornar, né, tem se tornado essa referência para os leitores, né. E acho muito interessante os dias atuais, né, questão de tecnologia, a literatura ela tá mais democrática no sentido de qualquer um pode publicar um livro, né, tem muito acesso, tem editoras abrindo portas, tem autopublicação. Então, é aquela coisa, se eu não conseguir ler, eu vou lá e escrevo aquilo que eu queria ter lido. E acaba que, eh, grupos de apoio, né, as comunidades em redes sociais, ajuda muito isso, porque eu já conversei aqui com vários e vários autores LGBTs e acho que é unânime, assim, quase todos têm uma comunidade muito forte de leitores, né. Talvez por uma necessidade interna de, precisar de uma validação, uma questão de insegurança, ou por identificação mesmo, as pessoas vão se identificando, porque a dor muitas vezes é a mesma, né, e acaba que se cria uma comunidade muito grande ali em torno da literatura. Então, eu puxei o papo aqui da escola, de repente até um caminho inverso, né, às vezes os próprios alunos, né, pedindo isso da esco pra escola, né, porque eles vão fazer parte de grupos, estão ali nas redes sociais e tal, pode não partir do professor ou da direção, mas que parta dos próprios alunos, né. Eh Exato, não, é interessante. E hoje a gente vê um pouco dessa capacidade, né? Talvez na minha época, de novo, era muito mais tenso, mas a gente vê em alguns casos a proximidade desse público leitor com professores específicos, né, que abrem um pouquinho esse canal de comunicação e realmente possibilitam isso. Mas assim, tendo muito pé no chão, eu acho que se alguém
realmente for ler, né, a gente trabalha para isso, todo autor quer ser lido de alguma forma, mas se tiver algumas, assim, uma pessoa única que já me fala, olha, isso afagou um pouco meu coração nesse momento, gerou um elo aqui de reconexão com algo ou alguém, já está valendo a pena, né? Eu acho que o trabalho de Formiguinha também é muito válido, assim, e tem, assim, a gente vem a reboque também de escritores excelentes, por exemplo, eu amo profundamente a literatura da Carol Ben-Simon, que o último livro dela, Diorama, né, traz também esse assunto espinhoso, uma década de 80, ali também com crime acontecendo, então é muito original e muito bem conduzido, então, e tem outros que com vozes mais poéticas, né, e é isso, acho que o importante é falar sobre, né, é não viver nas sombras, eu acho que esse é o nosso, é o maior trabalho, seja da literatura específica, né, nesse caso LGBT do comunista, ou geral, acho que cada um tem um anseio, e em determinado momento, eu lembro, acho que até de um vídeo desse Gets Better, que assim, alguém falava, o meu menor problema é esse, o meu maior problema é pagar minhas contas. Então as dores vão se transformando, né? E a literatura tenta também cavar um pouco. Tem vários aí que falam sobre problemas de pagar conta também com maestria, que é né, outro problema crônico. Então, a gente achando testemunhas, depoimentos, conversas nessa tensão e nesse caos, né? Eu acho que a gente se sente um pouquinho visto e ouvido. Sim, sim. E até aproveitando essa questão da visibilidade, né, de ser lido, conta um pouco, né, pra gente aqui o pós-publicação, né, porque eu imagino que é o momento ali daquele friozinho na barriga, né, pô, como que vai ser, né, o que os leitores vão falar do meu livro, como que foi esse pós, né? Coloquei o livro no mercado, tá publicado, as pessoas começaram a ler, começaram a dar retorno. Foi da forma que você imaginava? Eu acho até que tem sido melhor do que eu imaginava, mas, de novo, eu sou muito pé no chão, minhas expectativas são sempre baixas, assim, eu sou um pouco pessimista, não sei se é pessimista por natureza, assim, né, para talvez ser surpreendido positivamente. Eu acho que eu lancei o livro há pouco tempo, né, tem 2 meses e poucos dias, mas eu acho até que pelo pouco tempo a resposta já tem sido muito satisfatória e muito feliz, assim, amigos terminando de ler e se sentindo completamente tocados, né, a própria família, eu redescobrindo conexões que eu já tinha perdido na família, e isso, assim, não tem preço, é o maior ganho que eu tinha, né, prima do outro lado do mundo que quis ler, então, além disso, eu tenho tido alguns feedbacks muito legais com relação ao próprio gente da literatura, né, gente especialista, que ama realmente ler e tem um filtro lá em cima, régua lá em cima, né, uma visão sofisticada, então tem saído umas reviews, umas críticas muito que me tocam profundamente, muito positivas, então eu fico muito feliz. Estou muito feliz, assim, já tem algum acolhimento 2 meses e meio. Ontem, dando aí em primeira mão, junto com o meu Instagram, vou conseguir participar de uma mesa na Flip, o que é uma honra na Casa Queer, né? Então, só de novo, ser aberto o espaço para um escritor independente que está começando agora numa festa como a Flip, já, de novo, já está pago todos os meus dias e noites mal dormidos para escrever. E é isso, no fundo a gente vai conhecendo pessoas que têm o mesmo prazer, né? Que têm as mesmas dificuldades, anseios. Eu acho que isso é o maior ganho, é você abrir essa rede, já que a gente fala tanto em rede, comunidade, com o mesmo espírito, assim, de um espírito levemente transgressor, mais para frente. Eu sou pessimista, mas aí os otimistas me jogam para cima. Sim. E vice-versa, e a gente vai se equilibrando e achando essa trilha conjunta. É bom conhecer gente boa nessa trajetória, assim, né? Porque o resto um pouco, eu acho que é um pouco, pelo menos que eu vejo muitos escritores bem-sucedidos, né? E eu só estou começando, isso, a fama, o sucesso é uma certa ilusão, né? Tem uma outra frase que eu gosto muito, se eu não me engano, é do Churchill, que ele fala que sucesso é caminhar de fracasso em fracasso com entusiasmo. Então, assim, é manter o entusiasmo. Eu acho que eles têm conseguido manter o meu entusiasmo e eu também com a escrita. Então tem valido a pena. Uma das coisas que eu gosto muito, assim, da escrita da literatura é conhecer pessoas, conhecer histórias, né? Entender a comunidade, porque depois que a gente publica, a gente tem que ir para o mundo falar do nosso livro. É difícil, é complicado, surgem oportunidades, igual apareceu para você da Flip, uma baita de uma oportunidade, um
um dos eventos mais tradicionais que a gente tem no Brasil, né? O festival, talvez o mais tradicional, e cada experiência, cada vivência é muito legal, e algo que faz valer a pena, né? Até que você falou, né? Faz valer a pena as noites mal dormidas, os meses e meses escrevendo, e eu gosto muito, assim, porque a gente aprende bastante também, né? Porque cada pessoa, cada história, cada livro nos conta algo único, né? Isso é muito legal, uma das coisas que eu mais gosto. Assim. Quantas vezes você deve ter pensado assim como eu pensei, gente, por que eu estou escrevendo isso? Quem vai ler isso, né? A gente já está na centésima página e fala, meu Deus, o que será de mim assim, escrevendo? E aí, de novo, eu acho que é baixar a ansiedade, a expectativa e trabalhar aos pouquinhos e ganhando corpo, inclusive como pessoa, né? Porque de cada um você aprende. Eu acho que isso é o mais barato da vida. Você está sempre aprendendo. Exato. Exato. E assim, Vitor, mesmo com um lançamento super recente, né? Assim, do livro, ainda tem muito a trabalhar em cima dele, mas já está pensando lá na frente, alguma outra história, algo ou não, porque geralmente quem publica o primeiro livro vai para o segundo, né? E dependendo da empolgação, mal lança o primeiro, já está querendo publicar o segundo, né? Qual que é o seu estilo? O que você pensa no futuro? Eu carrego um pouco, sim, dessa ansiedade. Eu já estou escrevendo o segundo. De novo, talvez leve um tempo para publicá-lo, uma vez que eu acho que ainda tenho que tentar abrir um pouco o mercado mesmo, né? Fazer o Isaías ser conhecido, quem quiser conhecê-lo. Mas o segundo é bem diferente para mim, bem diferente do estilo do Sob o Céu de Isaías, porque eu bebo de fontes diferentes, pelo menos agora eu estou em outro universo. Eu posso talvez antecipar para vocês que eu gosto muito de um filme chamado Sunset Boulevard, que para mim é uma baita referência, né? E também do livro do Ali a Volta do Parafuso, né? Então eu tento fazer uma combinação, no fundo, para chegar a um thriller psicológico com que talvez sobrenatural. Enfim, eu ainda estou trilhando aí um caminho para minimamente dominar esses personagens e tudo, mas é algo bem diferente do estilo do primeiro. Eu acho que isso que é o legal, o barato que eu falei, né, comentei anteriormente. A gente está sempre, talvez, se desafiando e buscando perspectivas diferentes que a gente não vivenciou, ou uma voz diferente, e tentando manter a assinatura com uma voz diferente. Não sei se isso faz muito sentido, mas para a gente tá sempre tentando se reinventar, né? Já até me perguntaram se teria uma continuação para o Isaías. Eu fico matutando isso, mas eu tenho que testar o quanto o Isaías se libertou, se ele se libertou inclusive de mim, ele fugiu para sempre. Eu tenho algumas ideias, mas a princípio, o segundo, e tudo pode mudar, você sabe bem, seria esse um thriller mais psicológico, mais dark, com um tom levemente no ar e cômico, talvez. Eu também senti muito essa necessidade, após o meu primeiro livro, de escrever algo diferente, que a gente quer se testar, né? Pô, o primeiro foi publicado e deu certo, pô, agora eu quero arriscar mais, né? E como é que... Oi? E como é que foi esse processo? Está sendo? Foi, como que eu posso dizer? Acaba que o primeiro livro, né, eu mesmo identifiquei muitos pontos de melhoria, que é falta de maturidade de escrita mesmo, né? Apesar que, para mim, eu trato ele muito como se fosse, né, fazendo um paralelo com um TCC ou um mestrado, alguma coisa assim, que você estuda pra caramba e publica aquilo que você, né, estudou bastante. Então, nisso ele tá super bem, mas tem uma imaturidade na escrita. Aí, com o próximo livro, você vê que tá um pouquinho melhor. Então, é uma pressão interna do tipo, poxa, o meu livro ele tem que o próximo tem que trazer, superar, né? Tem que superar, eu tenho que sentir que eu me superei. Pode ser que as pessoas não vão gostar da história, vão achar que não foi legal, mas internamente eu tenho que entender que eu fui melhor do que o livro anterior, seja numa uma profundidade ali de um determinado personagem, né, na fluidez de um diálogo, né, o contexto, a cadência da história. Então, algo que eu tento me preocupar muito, assim, nas próximas escritas. E eu tô ficando preocupado porque esse ano eu tô trabalhando o lançamento do meu último livro, eu ainda não escrevi nada, né? Então, assim, falei, será que eu, quando voltar, vou estar enferrujado ou esse tempo foi bom para também trazer uma maturidade maior? Esses questionamentos a gente fica sempre tendo, mas a gente só tem essas respostas quando escreve, né? Quando põe a mão na massa de fato, né? Mas tudo isso eu acho fantástico, assim, porque a todo momento a gente se desafia de forma silenciosa. E uma pressão que a gente coloca na gente mesmo, é diferente do trabalho, né? Que tem um chefe, tem alguém, né?
Exato, e assim, é uma pressão que a gente coloca mesmo, mas a gente também não sabe por quê, né? Mas é uma dimensão humana, né? A gente está sempre querendo se desafiar, porque se desafiar tem um trabalho de ressignificação e de aprendizado, eu acho, né? É naturalmente humano, talvez. Não É, sei. eu acho que é essencial, né, porque eu fico pensando, né, escrever um livro ele é demorado, né, você mesmo falou que, né, demorou quase ali 4 anos para escrever e publicar, então como que a gente vai se dedicar tanto tempo a um projeto tão longo para fazer mais ou menos, né, ou Isso. fazer igual ou parecido com o anterior? Então acho que é meio que natural a gente buscar isso, né, eu acho que não tem muita Exato. outra É, saída, é, né. você disse algo muito importante. Eu acho que a gente tem que sair minimamente satisfeito, assim, de novo, desse circuito, porque a verdade é o que muitos escritores falam, assim, ninguém pediu mais um livro no mundo, ninguém te pediu. Exato. Então, se a gente for realmente tentar fazer algo, é para minimamente sair satisfeito. Muitas vezes não é o caso, né? Sim. Mas é encarar como um baita desafio e aprender nesse processo, porque eu acho que a graça dele está mais no processo do que no resultado. É perfeito, assim, igual penso, igual uma viagem de carro, né, pô, você tem que aproveitar a paisagem, tem que aproveitar as paradas que você faz para lanchar e tudo mais, e a escrita é a mesma coisa, durante a escrita você tem que degustar de tudo isso, porque a publicação em si é muito rápida, né, você manda para editora e tal, ou faz de forma própria na autopublicação, publicou, mas os vários meses preparando, construindo, tem que gostar daqui, tem que ser a parte mais Exato. gostosa. É muito louco, porque é isso, você passa anos escrevendo e de repente vira a noite e alguém fala: tá bom, vai ser publicado. Aí em um mês É. tá publicado para o mundo. E é isso, parece que você durante 4 anos foi lutando para alcançar o Eldorado, né? E quando você publica, é legal, bacana, e que nem eu disse, estou tendo muito retorno positivo, mas viver, é um pouco viver na fantasia dessa expectativa, né? Um Eldorado que às vezes não É. existe, muitas das vezes. E eu acho que o grande prazer é você achar algum prazer, por mais tortuoso que seja, por mais masoquista que seja, o prazer nesse aspecto tortuoso desses anos dedicados. Mas eu acho que quem gosta, tem vocação, já sente um pouco disso internamente, né? Sim, sim. É, não, faz total sentido. E pensar também que o pós-publicação é a parte, entre aspas, mais chata, né? Que a gente tem que desenvolver outras habilidades, que é de divulgação, de comunicação, de marketing, de ficar batendo de porta em porta ali, ou dá uma oportunidade aqui, olha meu livro, leia meu livro. Então, se a gente não aproveitar todo esse processo, acaba que a gente fica só com a parte chata, né? Você disse tudo. E eu, assim, suando, né? Eu tô aqui suando, porque geralmente o escritor, lógico que não é um estereótipo nem nada, mas eu sou um pouco assim, é um pouco mais cavernoso, né? Até acho que eu comentei com Uhum. você um pouquinho isso antes. E a gente gosta de sentar e escrever, ficar no backstage, alguma coisa assim, É, né? E de repente você é obrigado agora, sobretudo nos dias atuais, com rede social e tudo, a se expor e se expor cada vez mais, de repente pedir um espaço a quem você nunca viu, mas até admira, né? E fica batendo portas. Hoje em dia as portas e janelas virtuais é muito louco. Mas faz parte do processo. E por isso que cada vez mais tendo canais como o Plin, assim, acho que fazem toda a diferença para essa comunidade independente, porque tem muita gente boa, né, querendo, sim. precisando, às vezes, de uma oportunidade, uma chance de ser ouvido, que pode se tornar aí, entrar nesse panteão de escritores, tem muita gente capaz, e eu acho Sim. que a gente dá pouca luminosidade para tanta escrita poderosa, né? É, exato, exato. Eh, bom, Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no Plim. Obrigado por ter compartilhado sua história, sobre o seu livro. E antes da gente ir embora, vamos falar de onde que as pessoas podem comprar o seu livro, né? Eu tô com ele aqui em mãos, né? Foi publicado pela Patuá, imagino que a gente encontra ele tanto no site da editora, Amazon ou com você. Qual que é o melhor canal para comprar o livro? Perfeito, Juliana. Você disse tudo, está no site da Patuá, então quem tiver dificuldade de localizar, se jogar no Google uma busca Patuá sobre o céu de Isaías, você vai no link direto, eles entregam fisicamente, e também no site da Amazon, que é entregue fisicamente. Eu acho que esses são os dois principais caminhos. Eventualmente espero aí no segundo semestre participar de alguns eventos e ter os livros em mãos, Legal. então quem puder também acompanhar hoje em dia as redes sociais, né? Vitor underline Capio K de quilo A, dois P's de papai, é de escola, L de lápis, underline de novo.
e ali eu estou inteiramente aberto para ouvir vocês e que de novo, como a gente comentou bastante, acho que um pouco da graça é essa, a gente ter contato com pessoas com o mesmo gosto. Perfeito, Vitor. Muito obrigado. Um abraço, viu? Boa noite. Imagina, eu que agradeço, sucesso. Um abraço. Sucesso também.